Boa tarde a todos. Quero abrir aqui a minha fala, agradecendo ao meu amigo Josivan, que me fez o convite, a Nayara também. Deixa eu me apresentar para vocês, os que eu não conheço, tem muitos aqui que eu já conheço, mas também a maioria eu não conheço. Meu nome é Pedro, eu sou nutricionista, sou especializado em nutrição esportiva e, assim como a doutora que estava aqui falando com vocês anteriormente, também sou professor. Bom, eu quero abrir minha fala pedindo aqui que levante a mão quem ainda não usa o mel em sua alimentação diária. Levante a mão quem ainda não usa o mel todos os dias. Caramba, que é gente. Achei que não ia ter uma pessoa aqui que fosse levantar a mão. E estão esperando o quê para incluir o mel na alimentação de vocês? Estão esperando o quê para botar essa maravilha na alimentação de vocês todos os dias? Gente, o mel é um alimento, é um dos mais antigos alimentos utilizados na alimentação das populações antigas. Quando a gente ouve falar em mel, a gente só pensa basicamente duas coisas, né? Dá sabor e energia. Confere? Não é isso mesmo? Mas você sabia que os benefícios do mel vão bem além disso? A gente também ouve muito com relação ao mel, a sistema imune, né? Agora essa pandemia que a gente está vivendo, começou a utilizar mais o mel e os produtos derivados de abelha e o própolis, por exemplo. Mas você sabia que o mel tem bastante aplicação em várias áreas da nossa vida? Tem alguém aqui que pratica esporte? Além de Jussivan ali que malha pra caramba, que é fortinho. Meu goleiro é verdade, a lenda aqui dos príncipes, o goleiro da lenda dos príncipes aqui da Copa Rural. Era Copa Rural na época, não, né? Era. Mas enfim, gente, pelo seguinte, o mel, ele tem uma composição, o que é o mel, na verdade? O mel é uma solução super saturada de monossacarídeos. Monossacarídeos são carboidratos, basicamente é glicose e frutose. Já ouviram falar nisso? Glicose, frutose, que a gente vê todo o santo dia aí quando liga a televisão para Globo Repórter, quando tá passando bicho, tá passando comida, né? A gente fala sobre isso. E além disso, o mel é super, hiper, mega, ultra rico em minerais, em vitaminas, enzimas, compostos fenólicos, oligoelementos. Já ouviram falar nessas coisas? Oligoelementos são substâncias que a gente precisa em pouca quantidade, porém de importância muito grande para o funcionamento do nosso corpo. Para quem pratica esporte, o mel é um excelente eletrólito. Já ouviram falar em eletrólito? Aquelas substâncias que fazem o regulamento dos líquidos do nosso corpo, que regula a temperatura do nosso corpo. O mel ajuda muito. E como o Max falou aqui que o pessoal está vindo servir água de coco, mel e limão, quem pratica esporte pode incluir no seu dia, porque vocês já viram que o pessoal gasta muito dinheiro aí comprando esses suplementos que previne a desidratação, que ajuda no rendimento? Vocês sabiam que o mel faz isso de forma natural? É bem mais barato utilizar o mel do que estar utilizando os suplementos. Energia pronta para uso, o mel tem desses dois carboidratos que eu acabei de falar, a glicose e a frutose. Então ele fornece energia para um metabolismo mais rápido, para que vocês consigam fazer as atividades físicas de vocês de forma mais intensa, que prolongue o tempo de exercício, que demore mais de se instalar a fadiga ou cansaço. A prevenção da desidratação, a composição natural do mel, que tem fósforo, tem cálcio, tem potássio. Vocês sabiam que isso daí é fundamental para manter o balanço dos líquidos do nosso corpo? Sabiam dessa? Que o mel, como eu falei, vai muito além dessa questão de dar sabor, de dar energia, previne também a desidratação. Outra coisa interessante para falar sobre o mel, não sei se alguém está com essa dúvida em mente, que é bem comum, diabetes. Quem tem diabetes pode consumir mel? Alguém arrisca um palpite? Pode? Pode sim. Eu acho até mais interessante estar utilizando mel do que estar utilizando açúcar. Por quê? O poder edulcorante do mel, edulcorar, é a capacidade de adoçar. É bem maior do que a sacarose, que é a substância que a gente tem no açúcar. E com isso a gente consegue utilizar menos quantidade
de mel para produzir menos, deixar uma resposta glicêmica bem mais interessante do que utilizando o açúcar. E é importante a gente saber que a questão de diabetes é tão mais interessante ou mais importante do que um horário específico para se estar utilizando açúcar, é a quantidade de açúcar que se utiliza durante o dia. E o mel tem ampla vantagem com relação a isso, pois, como eu falei, o poder do mel adoçar é muito maior do que o da sacarose, o açúcar de mesa. Isso faz do mel bem interessante para estar utilizando por diabéticos. E o mel ainda tem uma coisinha interessante. Já ouviram falar num mineral chamado cromo? Já ouviram nas lojas de produto natural, nas farmácias aí, esses suplementos de cromo? O mel, sabia que naturalmente em sua composição tem esse mineral, o cromo? Então faz isso, o mel, pela sua composição natural, faz dele um alimento. Melhor dizendo, o mel já está saindo da categoria de alimento, já está entrando na categoria de superalimento, por todas essas propriedades que o mel possui. Para quem tem criatividade também de bolar receitas em casa, para produzir molhos agridoces para colocar em saladas, o mel também cai que nem uma luva, é uma excelente opção. Outra coisa importante para estar falando sobre a utilização do mel como alimento, eu acho que muitas pessoas aqui vão ter um probleminha de saúde. Pombal está entupido de um probleminha de saúde. Gastrite. Quem aqui tem gastrite ou conhece alguém? Tem uma galera aqui levantando a mão que tem gastrite, essas dores de estômago, essa inflamação no estômago. Vocês sabiam que o mel também pode tratar a gastrite? Não é só para fortalecer, de forma medicinal, não é basicamente só para fortalecimento do sistema imune. O mel também tem essa propriedade de ajudar muito em caso de gastrite. Sabia dessa? Por qual motivo? A bactéria, nossa amiga Helicobacter pylori, conhecida como H. pylori, o mel tem a propriedade de deixar a condição do estômago totalmente desfavorável para H. pylori se manifestar, se proliferar, dela sobreviver. O mel vai fazer uma coisa que é bem danosa a qualquer organismo vivo. Todo organismo vivo precisa de água para viver, seja ser humano, seja bicho, seja bactéria, fungo ou vírus. E a bactéria H. pylori precisa de água. E o mel tira essa água da H. pylori, faz com que ela morra mais rápido. Ela facilita o processo de morte da H. pylori. Quando se está utilizando o mel concomitantemente com o uso dos antibióticos. E ainda mais, tem uma coisa que é mais interessante ainda. Você sabia que o mel ajuda a reconstruir toda a mucosa, aquele tecidozinho de proteção que a gente tem no estômago? Você sabia que o mel ajuda a refazer o epitélio, que é o tecido mesmo que a gente tem no estômago? Sabiam dessa? Pois é, por que o mel faz isso? Como eu acabei de falar, o mel é uma solução supersaturada desses monossacarídeos, desses carboidratos, a glicose e a frutose. E a nossa mucosa do estômago, essa membranazinha que a gente tem de revestimento e proteção do estômago, é carboidrato puro. E o mel tem isso. O mel trata muito essas questões dos danos que a H. pylori nos provoca. O que mais a gente pode estar falando sobre o mel, para que vocês não deixem de utilizar o mel todos os dias na alimentação de vocês? Você sabia que mel também é utilizado para tratar diarreia? Alguém que já teve diarreia, ou teve um filho com diarreia, alguma criança com diarreia, e pensou em utilizar mel? Na verdade, acho que muitas pessoas pensam até, poxa, se eu estou com diarreia, se eu utilizar mel vai piorar, né? Mas não. A concentração do... tem uma abelhinha aqui voando. Não matem a abelha, como a doutora falou, viu? A composição do mel faz do mel um bom, potente eletrólito, que em casos de diarreia a gente começa a perder muito nas evacuações. Vai muito mineral, vai muita vitamina embora, e o mel repõe tudo isso. Principalmente se for diarreia feita por vírus, diarreias virais em crianças, principalmente diarreias virais nas crianças. O mel é um importante aliado. Uma colherzinha de sopa de mel para você utilizar 2 vezes ao dia para diarreias virais. Dessas viroses que a gente pega aí com frequência, todo mês, todo dia tem um surto de virose diferente. Muitas dessas viroses não provocam diarreia. Pronto.
O mel também ajuda muito a tratar esses casos de diarreia por virose. Que mais alguém fala sobre o mel? Alguém tem alguma dúvida? O colega ali, diz aí. Se o mel causa botulismo? Não. Muito pelo contrário. Aliás, o mel ou qualquer outra substância, água, para causar botulina só se estiver contaminado. Mas o mel não vai causar, naturalmente falando, ele não tem esse poder, muito pelo contrário. Qualquer tipo de organismo vivo precisa de água, como eu falei, para sobreviver. O Clostridium botulinum, ele também precisa disso. O mel abre competição, concorrência pela água que a bactéria precisa. Então o mel vai ajudar no tratamento. Quem dá mais? Alguma dúvida? Diz aí, amigão. E muito. O mel, ele tem um poder expectorante muito bom para ajudar a produzir e expelir o muco. Isso daí desobstrui nossas vias respiratórias, então ajuda muito a aliviar os sintomas, fora que produz também as células de defesa, as células brancas do nosso organismo. Isso daí vai ajudar muito a fortalecer o nosso tão bem falado sistema imune, esse conjunto, esse emaranhado de células da linhagem branca do nosso corpo. Quem dá mais? Perfeito. Mel tem tanta da coisa que a gente fica pensando assim, como eu falei, a gente só pensa em mel, adoçar e dar energia, e agora sistema imune, né? Mas o mel, até para usar como cosmético capilar, o mel também é bem interessante para melhorar a hidratação. Os carboidratos ajudam a captar mais a água, e aí melhora a hidratação capilar. E também para queimaduras, para ferimentos, o mel também ajuda muito no processo de cicatrização. Porque o tecido fibroso que é necessário para fazer a cicatrização, o mel tem praticamente todas as matérias-primas que são necessárias para fazer a construção daquele tecido e reparar uma ferida. Perfeito. Gente, não deixem de ter uma garrafinha de mel em casa, não só para botar fazer um molhozinho ou para tomar para uma gripe, não. Utilizem mel mesmo, a gente só vai ter a ganhar. Tá ok? Quem mais tem alguma dúvida? Eu estou adiantando assim, pessoal, porque eu estou com o tempo um pouco corrido. Aí falei aqui, citei quatro situações que são bem interessantes do uso do mel e abri esse momento para vocês questionarem. Porque meu tempo está um pouco corrido e ainda vou ter que voltar para fazer atendimento. Eu peço até desculpa a vocês por conta disso. Mas alguém mais tem alguma dúvida? Não? Então, eu vou ter que encerrar a minha fala por aqui, não é nem que eu queira, porque meu tempo está corrido mesmo. Agradeço a todo mundo por estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite aqui de Jussivan e de Nayara para bater esse papo aqui com